Olá, amigos. Eu gostaria de realizar aqui uma análise pegando carona na chegada da Renault Oroch 2023 ao mercado, uma picape que, pelo menos na minha opinião, teve aí um excelente trabalho de precificação por parte da Renault. Com isso, eu acho que a Oroch 2023 ela passa a transitar ali nesse intervalo entre a Fiat Strada e a Fiat Toro de uma forma muito competente e interessante. Por isso, eu gostaria de compartilhar aqui algumas telas para que a gente analisasse então a picape intermediária da Renault dentro desse intervalo aí de 90 até 140 mil reais, um espectro bem amplo, mas que cobre aí também tanto a Oroch quanto também as duas representantes da Fiat no segmento de picapes. Então, eu acho que a gente está falando aí de versões, né, entre aí a faixa de 90 até 140 mil reais. Bom, então, como eu já disse, a gente tem aí um posicionamento da Renault Oroch muito interessante hoje aqui no mercado brasileiro. Eu acho que a marca francesa soube identificar muito bem esse nicho para colocar aí a sua picape compacta média, suprindo as necessidades ainda mais específicas de determinado público aí dentro da categoria. Então, eu gostaria de compartilhar aqui de uma forma mais ampla aqui como está essa fatia do mercado de picapes hoje em dia, considerando aí as faixas de preço, né? Então, nós temos a Fiat Strada partindo então de 92.290 no seu catálogo Endurance com a cabine simples ou cabine plus, né, como a Fiat passou a denominar esse tipo de carroceria para a estrada, porque ela tem ali de fato um pequeno prolongamento ali na parte logo atrás dos bancos, né, do banco do motorista e do passageiro, que permite você carregar mochilas, por exemplo, ou objetos menores que você precisa deixá-los ali com mais segurança, então trancados na cabine, por exemplo. Então, seguindo aqui, no caso na nossa análise aqui, falando da estrada, ela parte então em seguida para 103.990 no seu catálogo intermediário Freedom, aí com cabine dupla. Eu separei aqui a versão cabine dupla para que a gente tenha uma noção cada vez mais próxima então da Oroch, né, que só tem aí esse tipo de carroceria aqui no Brasil. No caso da estrada, ela parte aí para 107.618, se nós considerarmos o catálogo Freedom e acrescentarmos aí o pacote opcional com central multimídia, né, que é um aparelho cada vez mais desejado hoje em dia. Então, no caso da Strada Endurance, nós temos ainda aqui o motor 1.4, entregando até 88 cavalos e 12,5 kg de torque. No caso também da Strada de entrada, nós temos sempre a presença do câmbio manual 5 marchas. Vale destacar também que a Strada tem aí nas suas opções topo de linha, que não é o caso aqui, a opção do câmbio CVT. E sempre temos aqui apenas a tração dianteira no caso da estrada. Sobre as capacidades, né, o que é algo muito valorizado, importante quando nós falamos de picapes, nós temos então uma capacidade volumétrica para a estrada Endurance, então aí com a cabine simples de 1.354 litros ou 720 quilos, né, se a gente partir aí para a capacidade de carga propriamente dita. Na estrada, a cabine dupla, por sua vez, a capacidade volumétrica vai para 844 litros ou 650 quilos, né? Só um destaque também, um ponto importante, que no catálogo intermediário, no caso aí o Freedom, a estrada já passa a contar com motor 1.3, então entregando aí até 106 cavalos e 14,2 kgfm de torque. Já na gama Oroch, então nós temos aí a representante da Renault transitando entre R$ 105.800 no seu catálogo Pro, que é literalmente aí voltado para o uso comercial. Aí na opção intermediária Intense, a Oroch
é tabelada em R$ 111.300. Lembrando que eu estou considerando sempre os valores para a maior parte do território brasileiro, né? Em alguns estados nós temos o ICMS sendo cobrado de uma forma maior, como é o caso de São Paulo, Paraíba, e já na opção topo de linha da Renault Oroch, a Outsider, ela custa R$ 137.100. Então, tanto nas versões Pro quanto Intense, a Oroch é sempre equipada com motor 1.6 16 válvulas SCE, aí com 120 cavalos e 16,2 kgfm. Uma novidade que a Oroch agora com o motor 1.6 recebe a transmissão manual agora com 6 marchas, né? E nós temos também o motor 1.3 turbo com até 170 cavalos, 27,5 kg de torque, exclusivo da versão Outsider, a opção topo de linha, né, mais cara da Oroch. E também a picape aqui da Renault sempre aí com tração 4x2, apenas dianteira. A Oroch ela tem uma capacidade volumétrica para caçamba aqui de 683 litros e ela pode transportar até 680 quilos na versão Pro ou 650 quilos nos catálogos aí Intense e Outsider. Eu só gostaria de fazer uma observação muito importante quando a gente fala aqui das capacidades volumétricas, porque é o seguinte: a Fiat e a Stellantis como um todo, ela recentemente adotou um padrão de medição líquida, seja para a capacidade volumétrica da caçamba, das suas picapes, ou também dos porta-malas aí dos seus automóveis de passeio. Esse esquema de medição ele não é usual, não é o padrão, nós estamos mais acostumados aí com a medição VDA, que aproxima mais o uso cotidiano mesmo, você colocar ali malas, outras bagagens, seja numa caçamba ou em um porta-malas. Então vale a pena essa observação, porque essa medição líquida adotada aí pela Fiat e as demais marcas da Stellantis, ela acaba distorcendo um pouquinho a realidade, né? No caso da Renault, ela segue adotando o padrão aí tradicionalmente aceito, que é a medição VDA. Então por isso a gente pode ter uma certa distorção a favor aí dos modelos da Fiat aqui quando a gente fala na capacidade volumétrica. Mas como a gente precisa se ater aí aos dados oficiais, a gente tem que considerar o que as marcas divulgam, mas eu acho importante você ter isso aí em mente, né? Porque naturalmente a Renault Oroch é um modelo de porte superior em relação à estrada, né? Então, só continuando aqui nos dados técnicos, nós temos no caso da Toro, no seu catálogo Endurance aí, com motor 1.3 turbo, é uma unidade aí com 185 cavalos, 27,5 kg de torque, né? Então a mesma força máxima entregue também pelo 1.3 turbo da Renault. No caso da Toro, nós temos a presença do câmbio automático de 6 marchas. Só recapitulando, né, no caso da Oroch Outsider, a transmissão é automática CVT, em conjunto com o motor 1.3 turbo. E voltando aqui para a Toro, né, a picape intermediária da Fiat, ela tem uma capacidade volumétrica para 937 litros ou 750 quilos de carga, né? De fato, a Toro tem um comprimento maior em relação ao Oroch, tem um porte mais destacado, então por isso que ela tem essa vantagem aí, tanto na capacidade volumétrica quanto na capacidade de carga. Eu acho interessante, já que a gente está fazendo essa análise técnica, destacar que a Oroch e a Toro, elas contam aí com a suspensão traseira multibraço, né? Que é um sistema muito mais sofisticado, colabora muito para o conforto, para a qualidade dinâmica também, enquanto a estrada adota a suspensão traseira por eixo rígido, né? Que é algo muito valorizado pelos consumidores que optam pela estrada exatamente por conta dessa robustez superior que essa configuração de suspensão é capaz de oferecer, né? Mas aí vale deixar isso bem claro, né? Então, falando um pouquinho aí de desempenho e consumo, nós temos no caso da estrada Endurance, então aí com o motor 1.4, 0 a 100 de 12,3 segundos. No caso da Freedom, aqui com o motor 1.3, cabine dupla, né, nós temos 0 a 100 em 11,2 segundos.
também boas médias de consumo aqui para representante da Fiat, já considerando os motores adaptados aí para as normas mais rígidas do Proconv. A Oroch, então, com o seu motor 1.6 e o câmbio manual de 6 marchas, agora ela acelera de 0 a 100 em 11,8 segundos. Temos aqui médias quase próximas aí do que a gente encontra com uma leve vantagem para a estrada 1.3 manual, né? E ponto muito forte aqui da Oroch 2023 vai para performance com o motor 1.3 turbo com 0 a 100 aí de 9,8 segundos, que é um número bem interessante, e médias de consumo até que competitivas, considerando o nível de performance que esse motor é capaz de entregar. Então aí com 10,5 km por litro no ciclo urbano e 11 km por litro, considerando os números com gasolina, essa média de 11 km por litro na estrada, né? Já no caso da Toro, nós temos um 0 a 100 de 10,6 segundos, também aí com motor 1.3 turbo e câmbio automático, e médias aqui um pouquinho inferiores em relação à Oroch na cidade, mas tirando uma vantagem aí no caso do consumo rodoviário, com uma média com gasolina aqui de 11,6 km por litro, né? Bom, então, caminhando aqui para a conclusão aqui disso tudo, né? Qual eu acho, pelo menos na minha opinião, claro que eu conto com você também, com as suas ideias aí nos comentários. Pelo menos eu acho que a minha recomendação para quem busca então uma picape de entrada mesmo para uso corporativo, bem voltado ao trabalho, eu acho que vale mais a pena você optar mesmo pela estrada Endurance aí, com cabine simples, né, o cabine plus, aí, como a Fiat denomina. Por quê? Eu acho que você tem aí no caso da estrada um custo de aquisição mais barato, você já tem aí o modelo com o airbag duplo, também com os controles de tração e estabilidade, então uma melhoria aí do ponto de vista de segurança bem relevante. E você tem, para quem precisa efetivamente de um veículo para o trabalho, uma vantagem inegável da estrada e cabine simples, que é a caçamba, com uma capacidade volumétrica maior, também uma capacidade de carga um pouquinho melhor em relação mesmo à Oroch Pro, né? Então aí, para quem precisa de um carro para o trabalho mesmo, um veículo aí comercial, eu acho que nas opções de entrada, então nessa faixa de 90, 100 mil, vale mais a pena mesmo partir de uma vez para Fiat Strada. Já na opção intermediária, então aí para quem deseja gastar entre 100 e 110 mil reais, mas tem a preferência por um modelo um pouco mais versátil, que seja o seu carro único, por exemplo, mas você precisa de um carro tanto para o trabalho quanto para o lazer, aí eu acho que vale mais a pena partir mesmo para Oroch Intense. Por quê? Você tem, no caso da Renault, como eu já disse, né, uma cabine mais favorável em relação à estrada por conta do porte aí superior da Oroch, né, se a gente comparar com a picape compacta da Fiat. Então, com isso, você tem um carro melhor para usar com a família e também preserva uma caçamba bem versátil ali para o uso cotidiano, para o dia a dia no trabalho, né? O ponto importante também é que se a gente considerar, por exemplo, a estrada intermediária, cabine dupla, e você acrescentar o pacote com central multimídia, no fim o preço acaba ficando cada vez mais próximo da Oroch Intense, que já conta aí com um pacote bem interessante de itens de série, inclusive com a central multimídia com tela de 8 polegadas de série, né? Na Oroch Intense nós também temos aí as rodas de liga leve de série com aro 16, enquanto na estrada Freedom as rodas de liga leve tem aro 15. Então nós temos aí uma vantagem do ponto de vista aí do custo-benefício para que você realize uma migração já para Oroch Intense, para quem deseja uma picape aí versátil, tanto para o trabalho quanto para o lazer. E já então aí chegando na faixa dos 140 mil reais, onde hoje está posicionada a Oroch topo de linha e a Toro de entrada, aí a vantagem é indiscutível a favor do modelo da Renault. Nós temos então aí o modelo ligeiramente mais barato, no caso da Oroch
topo de linha, com a vantagem de que ela entrega um nível de equipamentos muito melhor, muito superior em relação à Toro de entrada. Então na Oroch aí, Outsider na faixa de 140 mil reais, você já tem revestimento interno de couro, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, temos Santo Antônio, capota marítima, temos também até mesmo uma central multimídia maior, né, já que na Toro de entrada nós temos o aparelho com tela de 7 polegadas e na Oroch topo de linha central multimídia com tela de 8 polegadas. Então nós temos aí um pacote bem mais interessante na picape da Renault, entregando aí o mesmo nível de eficiência, então de desempenho, de consumo, você não precisa abrir mão de nada disso. É claro que a Toro tem algumas vantagens inerentes aí ao seu projeto, né? Nós temos agora 6 airbags, enquanto a Renault tem apenas aí o airbag frontal duplo obrigatório por lei na Oroch, e também você tem aí a vantagem do porte maior na Toro, né? Mas por outro lado, eu acho que esse tamanho um pouquinho mais compacto da Oroch também favorece muito a dirigibilidade, o comportamento dinâmico do modelo aí da Renault, e também é um modelo mais prático para o uso cotidiano. Bom, então é isso aí, essa foi essa análise que é aqui mais geral, para a gente falar não só da Oroch, mas também do seu posicionamento em relação à estrada e também a Toro. Eu acho que para quem deseja aí migrar para uma picape, deseja sair um pouquinho do segmento de sedãs ou de hatches, deseja ter essa experiência a bordo de um veículo diferente, a Oroch desponta hoje com uma pedida muito interessante nessa faixa aí de 100 até 140 mil reais, em especial no seu catálogo topo de linha. Então é isso aí, espero que tenha ajudado. Caso você esteja em busca, pesquisando esses modelos, espero que tenha ajudado aí na sua decisão de compra, e a gente se encontra em breve. Um grande abraço!